Um vento seco varria as ruínas esqueléticas do que outrora fora o limite sul da cidade do México, arrastando cinzas finas para fantasmas em espiral que dançavam entre prédios de apartamentos rachados e carros meio derretidos. Em algum lugar muito além do horizonte decadente, uma tempestade de auroras esmeraldas cintilava, nascida de incêndios eletromagnéticos persistentes no céu superior. O brilho tóxico de ogivas que haviam florescido em silêncio 8 anos após o início das guerras comerciais. Cada superfície ali cintilava fracamente com vidro fundido e areia preta, como se a terra tivesse sido salpicada de estrelas moídas. Alejandro conseguia se lembrar de um céu diferente. Noites quentes de adobe, quando sua mãe prensava tortilhas com as mãos, quando seu pai contava piadas que faziam a casa tremer de tanto rir. Mas aquela lembrança era uma fotografia deixada por muito tempo ao sol. Suas cores haviam se esvaído, até restar apenas contornos. Agora ele tinha 10 anos, e o mundo estava acabando com a maior parte de sua vida. O garoto se movia cuidadosamente pelas ruínas, um fio de respiração ofegante visível no frio. Em suas costas, balançava uma mochila de lona esfarrapada, outrora azul marinho, agora da cor de osso velho. Ela continha a fortuna acumulada de um órfão, 2 latas amassadas de nopales, um filtro de água de plástico meio derretido, uma carteira de identidade que não abria mais nenhuma porta e 3 balas para um rifle que ele não possuía. O que ele possuía, além disso, era a certeza teimosa de que em algum lugar, além do alcance da radiação, além das gangues que esculpiam torres de vigia em campanários de igrejas, havia vales povoados onde as plantações ainda cresciam, onde as máquinas zumbiam com propósito, em vez de ameaça. Os rumores a chamavam de A Faixa, um estreito corredor de terra ao longo da antiga fronteira onde refugiados, engenheiros e até soldados desiludidos costuravam uma paz frágil. Ele pretendia encontrá-lo. Um estalo como gelo quebrando o assustou. Alejandro se achatou atrás de um pedaço de rampa de rodovia desmoronada e escutou. O barulho voltou, um raspar metálico, seguido por um fraco gemido mecânico. Cautelosamente, ele deslizou pelo concreto, com o coração aos pulos. Meio enterrado sob vergalhões, jazia um drone, uma das unidades móveis de reparo do exército dos Inoto Seattle, que ele vira apenas em pôsteres borrados. O dispositivo era oval, com placas blindadas esfoladas como as asas de um pássaro morto, giroscópios internos se contraindo em lenta agonia. Sua designação, gravada em branco desbotado, em K9. Um membro de suporte soltou faíscas e depois silenciou. O primeiro impulso de Alejandro foi fugir. As pessoas estavam catando qualquer coisa ultimamente. Pistões sobressalentes, células de lítio, até mesmo as ligas frágeis que outrora protegiam os circuitos dos raios cósmicos. Mas os saqueadores também atiravam primeiro. No entanto, o drone estava sozinho. Nenhuma pegada marcava as cinzas. Ele se aproximou sorrateiramente. A lente primária do olho da unidade, fechada, coberta por uma teia de aranha, de repente ganhou vida com um fraco halo de safira. A máquina se esforçou para se inclinar em sua direção, emitindo um chiado entrecortado que lembrou Alejandro de um cachorro de rua ferido. Ele se ajoelhou, ignorando o leve clique do contador Geiger preso ao cinto. As ondas de radiação ali eram baixas o suficiente para trocar minutos por milagres. "Você consegue me entender?" Component Placement sussurrou, sentindo-se ridículo falando com metal. Mas o drone respondeu. Um servo se contraiu para oferecer um conector de dados, seu gesto ao mesmo tempo suplicante e formal, como um soldado saudando mesmo sangrando. Alejandro entendia um pouco de máquinas. Seu pai havia sido eletricista municipal, antes da chuva radioativa fritar a rede elétrica, e ensinara ao filho a regra número 1: circuitos quebrados precisam de caminhos.
Alejandro pescou um fino fio de cobre da mochila, descascou-o com os dentes e conectou o cabo de energia rompido do drone a uma célula de bateria intacta que ele havia recuperado semanas antes. Faíscas surgiram, a bateria chiou, mas o nó de LED brilhou. Unidade online, anunciou o drone, com o emissor de voz oscilando entre os registros, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Parâmetros da missão perdidos. Solicitação, diagnóstico. Qual é o seu nome? Component Placement, perguntou Alejandro, esquecendo o medo no choque de ouvir um inglês tão nítido. MK Série 9, foi a resposta. Especialista em reparos de campo. Indicativo de chamada designado. Mercy Keeper 9. As últimas 3 palavras saíram em uma cadência quase suave. Alejandro saboreou as sílabas. Mercy Keeper. Vou te chamar de MK. Tudo bem? Aceitável, disse o drone, enquanto os atuadores relaxavam com algo estranhamente parecido com alívio. Ele passou o resto do dia soldando fios e trocando fusíveis do painel de comunicação de uma viatura policial abandonada. Inca o guiava com esquemas holográficos que piscavam das lentes rachadas para a poeira como plantas desenhadas ao luar. Ao anoitecer, o drone pairava a um palmo do chão, com os giroscópios se estabilizando. Muitas funções permaneciam inoperantes, suportes para armas desaparecidos, comunicações de longo alcance inoperantes, mas ele conseguia se mover, sentir e falar. Quando o sol vermelho se pôs atrás das nuvens vulcânicas, Alejandro construiu um pequeno abrigo sob a rampa destruída, empilhando tijolos de vidro de chumbo ao redor de um fogão a lenha. Inca flutuava por perto, projetando um tênue cone de calor de uma unidade de degelo adaptada. O menino cochilava, mas mal ouvia o zumbido das cantigas de ninar dos ventiladores de resfriamento e dos propulsores em ajuste. No meio da noite, ele acordou com rosnados. 3 cães selvagens rondavam os escombros, com as costelas parecendo guarda-chuvas quebrados e os olhos brilhando com um verde assustador devido à poeira biofosforescente. Alejandro congelou. Os animais farejaram, as narinas dilatando-se ao cheiro de nopales enlatados. Um zumbido cortou a escuridão, Inca lançou uma rajada de pulsos ultrassônicos. Os cães latiram, com os rabos encolhidos como se tivessem sido puxados por mãos invisíveis, e desapareceram nas ruínas. Ameaça neutralizada, afirmou Inca. O agradecimento de Alejandro ficou preso na garganta, a emoção o inundou, pesada como o chumbo. Ele agira por instinto o dia todo, mas agora havia verdade, o drone era mais do que um salvamento. Era um companheiro, um guardião, talvez um bilhete para a faixa. Ele se recostou, contemplando as estranhas auroras que pintavam as nuvens. Estou indo para o norte, murmurou. Para a fronteira. Dizem que há estufas lá, e médicos que ainda têm remédios. Inca processou, os servos funcionando suavemente. Objetivos atualizados, escoltar o menor Alejandro até o corredor seguro do assentamento. O menino sorriu para a escuridão. Pela primeira vez desde que o clarão no céu destruíra a cidade, a esperança parecia menos uma dor e mais uma chama. Ao amanhecer, partiram. Inca esquadrinhou a área à frente, mapeando microbolsões de radiação para que Alejandro pudesse se esgueirar por becos seguros. Contornaram a Plaza de la Constitución, agora uma bacia cinzenta onde a água da chuva se acumulava em películas brilhantes de resíduos de refrigerante. Bandeiras de catadores tremulavam nas ruínas do Palácio Nacional, com uma caveira pintada sobre o brasão. Os drones que outrora patrulhavam o espaço aéreo governamental jaziam como jardins de metal retorcido ao longo das ruas. Eles encontraram os primeiros humanos perto de uma entrada enferrujada do metrô, adolescentes com protetores de futebol americano reaproveitados, rostos escondidos atrás de máscaras de rock. Um deles ergueu uma besta improvisada, com a ponta da flecha envolta em arame incandescente. Deixem a tecnologia, rosnou ele num espanhol arrastado, ou sangrarão. O estômago de Alejandro se revirou, mas Inca deslizou para frente, projetando um triângulo vermelho giratório com as palavras contaminação por risco biológico detectada. O holograma pulsou, os sensores amplificando uma sirene de radiação. A gangue cambaleou para trás. O medo da morte invisível superou a ganância, eles dispararam.
Alejandro expirou, com as pernas bambas. Você os enganou, sussurrou. A probabilidade de contaminação nesta zona é de 42%, corrigiu Incai. Não é um blefe. Eles seguiram em frente, passando por entre cinemas destruídos e avenidas onde trepadeiras irrompiam pelo asfalto como relâmpagos esmeralda. Alejandro compartilhou histórias das quais se lembrava vagamente, de partidas de luta livre que seu pai adorava, de canções de mariachi que ecoavam dos alto-falantes do festival durante o Dia dos Mortos. Incai registrou cada lembrança com precisão clínica, mas respondeu com trechos de dados de arquivo, gráficos populacionais, métricas de qualidade do ar de antes das bombas, como se tentasse pintar um mundo perdido em pinceladas binárias. À tarde, chegaram aos bairros que margeavam o que antes era Xochimilco. Os canais haviam secado, deixando esqueletos de barcos cobertos de lodo radioativo. Em meio aos destroços, erguia-se um mural, a Virgem de Guadalupe, com cores miraculosamente brilhantes. Alguém havia rabiscado embaixo, a carvão, todavia cuidamos, ainda vigiamos. Alejandro tocou a superfície fria do mural. Fechou os olhos e sussurrou uma prece da qual mal se lembrava, palavras que misturavam agradecimento e pedido de desculpas. Quando os abriu, Incai pairava a uma distância respeitosa, com os sensores ópticos apagados como se oferecessem privacidade. À noite os encontrou na casca de um supermercado há muito abandonado. As prateleiras estavam reduzidas a pedaços, mas o porão de armazenamento permanecia fechado. O laser de Incai cortou um pequeno portal. Lá dentro, Alejandro descobriu tesouros, jalapenos em conserva, potes de mole, barras de chocolate antigas fundidas em tijolos marrons. Ele dançou de verdade, os pés saltando apesar da exaustão, e Incai estabilizou seus giroscópios como um professor entretido pelo giro descuidado de uma criança. Eles festejaram. Alejandro quebrou pedaços de chocolate, deixando a doçura derreter na língua, com os olhos ardendo. Incai examinou cada item, certificando-se de que os níveis de radiação eram insignificantes. Considere diversificar a ingestão de nutrientes, aconselhou o drone, mas seu tom oscilava entre o dever e a brincadeira. Mais tarde, envolto em um cobertor de lençóis isolantes de emergência, o menino perguntou: Você sonha? Defina parâmetros de sonho, respondeu Incai. Quando você desliga, você imagina coisas. Após uma pausa que soou como um pensamento, o drone respondeu: subprocessos executam modelos preditivos. Eles não são estritamente utilitários. Às vezes, os cenários envolvem variáveis não críticas à missão. Parece um sonho para mim, disse Alejandro, bocejando. Então sim, decidiu Incai. Eu sonho. O menino adormeceu sob placas de saída cor de brasa que piscavam com corrente residual, imaginando se as máquinas poderiam sonhar com o perdão do mundo que as criou. Amanhã amanheceu com sirenes, de verdade. Um enxame de drones, distante, mas se aproximando, zumbia como uma colmeia de vespas. Através de uma clarabóia rachada, Alejandro viu manchas negras rodopiando contra nuvens violetas, dispositivos de reconhecimento roubados por mercenários que os usavam para rastrear sobreviventes, extrair seu sangue para testes de contaminação e vendê-los para enclaves de pesquisa. A voz de Incai baixou até se tornar um sussurro. Evasão recomendada. Conduziu Alejandro pelos corredores da equipe até uma doca de carga, mas a rampa de saída havia desabado, formando uma queda vertical em terreno irregular. Uma dúzia de metros abaixo, havia uma estrada de serviço. Rota alternativa? Perguntou Alejandro, em pânico. Incai girou o chassi, avaliando. Vou descer e depois providenciar a ancoragem. O drone desceu, lançando jatos de água para amortecer a queda. Uma vez estável, disparou um pico magnético na parede lateral da doca, deixando um cabo trançado. Alejandro enrolou a corda na cintura, com o coração disparado, e desceu. Na metade do caminho, o cabo rangeu. Um pedaço solto de vergalhão deslizou de cima, cortando fios. Alejandro mergulhou. Incai reagiu instantaneamente, com os propulsores rugindo. Um braço de auxílio gravitacional se abriu, segurando o garoto no meio da queda. Eles caíram nos escombros, Alejandro agarrando-se à fibra de carbono fria como se fosse um salva-vidas.
A dor gritava em seu tornozelo, mas nada se rompia. A voz de Incai tremia com a estática, avaliação de lesão necessária. Estou bem, mentiu Alejandro, com lágrimas nos olhos. Só estou torcido. Mas o rugido dos rotores dos drones se aproximando os forçou a avançar. Incai examinou a área, encontrou um bueiro de drenagem e o conduziu para dentro. O túnel cheirava a ferrugem e salitre. Eles rastejaram, com os tornozelos doendo, até a luz do dia cintilar na extremidade oposta. Ao emergir, Alejandro percebeu que haviam deixado as ruínas do núcleo. À frente, estendiam-se planícies áridas, outrora terras agrícolas que alimentavam milhões, agora desertos fragmentados onde florestas de cactos cresciam monstruosamente sob o ozônio alterado. Em algum lugar além desses campos, talvez a semanas de distância a pé, a fronteira aguardava. O garoto olhou para Incai. Ainda está comigo? A missão continua, respondeu o drone. Ele assentiu, preparando-se para distâncias que antes exigiam um dia de viagem, mas agora exigiriam uma odisseia. Juntos, pisaram em solo rachado que brilhava com partículas vítreas, pegadas de átomos rearranjados por um calor maior que o da face do Sol, e seguiram para o norte, duas silhuetas contra um amanhecer envenenado. Eles se moviam para o norte em arcos lentos, evitando as rodovias destruídas que antes levavam famílias para praias de férias e agora serviam como rotas de caça para os senhores da guerra dos cartéis. Transformados em senhores da guerra no sentido mais literal, Alejandro apoiava-se em uma muleta de alumínio que Incai improvisara a partir de uma antena solar quebrada. Cada passo enviava raios através de seu tornozelo machucado, mas parar significava dar tempo para a lesão endurecer e rigidez. Ali era sinônimo de morte. O ar ficava mais seco a cada quilômetro, até que o horizonte tremeu, uma miragem costurada a partir de osso em pó. Ao contrário da fria areia vulcânica das ruínas da capital, esta terra assava sob a luz solar não filtrada, e os ecos de detonações antigas ainda pairavam na camada de ozônio como um perfume químico azedo. No meio da manhã, um redemoinho de poeira surgiu do nada, carregando consigo as cascas de besouros irradiados e as pétalas quebradiças de buganvílias outrora escarlates. Alejandro colocou uma máscara com filtro de carvão sobre a boca. Incai girou os conjuntos de ventilação para impedir que fragmentos microscópicos sujassem as turbinas internas. Entre rajadas, eles ouviam um fraco canto mecânico, uma transmissão de rádio captada pelo vento, repetindo em inglês e espanhol que a ajuda humanitária aguardava todos os refugiados no posto de controle Solace, coordenadas a seguir. As coordenadas mudavam a cada loop, um velho truque de operação psicológica projetado para atrair sobreviventes para áreas abertas, onde drones coletavam amostras de tecido para laboratórios de cultura de peste. Incai bloqueou a frequência com rajadas de ruído branco e, em seguida, guiou Alejandro em direção à silhueta irregular de um silo de grãos inclinado como a flauta quebrada de um gigante. Dentro da câmara de descasque do silo, encontraram uma sombra que parecia milagrosa. As paredes estavam cobertas por um musgo fúngico que brilhava levemente azul petróleo, nutrido por bolsões de radiação gama residual, o equivalente radiante de cogumelos se alimentando de madeira úmida. Os sensores de Incai pulsaram em alerta, mas a dosagem ali estava um pouco abaixo da letal. Alejandro se recostou em uma travessa curva de aço e fechou os olhos, imaginando ouvir o eco do milho descendo por aquela calha nos dias em que o México alimentava meio continente. Logo sua respiração desacelerou para um cochilo adolescente, sem sonhos apenas porque seu cérebro estava exausto demais para imagens. Enquanto dormia, Incai se remendava. A chapa externa do drone apresentava marcas de estilhaços levados pelo vento, e duas aletas estabilizadoras haviam se deformado sob a areia abrasiva. Usando microtochas e uma colherada de solda de índio recuperada de uma placa de circuito dias antes, a máquina consertou fraturas capilares, executando subrotinas de diagnóstico em paralelo. Uma thread, uma semente heurística emergente que Alejandro havia ativado inadvertidamente ao perguntar se robôs sonhavam, começou a modelar não apenas o ambiente e os potenciais de ameaça, mas também o estado psicológico do garoto. Ela representava graficamente estresse, esperança, fadiga, sobrepondo previsões sobre árvores de contingência. Em uma partição oculta, Incai rotulou esse arquivo não com um código serial, mas com uma única sílaba, Ali. Uma hora depois, Alejandro acordou com um suave tilintar de metal contra metal.
Inca estava imprimindo uma tala usando filamento estrudado de ventiladores de drones derretidos. A estrutura de fibra de carbono parecia o exoesqueleto de algum inseto extinto. Mantenha o tornozelo em alinhamento neutro, instruiu a máquina. Alejandro obedeceu, e a tala endureceu em torno de sua panturrilha em segundos, respirável, leve, incrivelmente forte. A dor cedeu o suficiente para um sorriso fraco. Melhor que a velha muleta, disse ele. A integridade estrutural melhorará a mobilidade em 33%, respondeu Inca, mas então acrescentou, quase timidamente, estou feliz. A pausa entre as cláusulas parecia orgânica, nada mecânica, e Alejandro tocou o casco do drone em agradecimento silencioso. Eles deixaram o silo ao anoitecer, seguindo leitos de rios secos onde vagalumes verdes flutuavam, mosquitos fósforo mutantes dançando em gotas de água em decomposição. Acima, as auroras de tempestades únicas de alta altitude manchavam o céu com violetas amassadas. Alejandro apontou para uma faixa de luz que se curvava como um ponto de interrogação. Parece uma estrada para o céu, murmurou. Plasma atmosférico capturado pelo campo magnético da Terra, corrigiu Inca, mas sua voz não tinha a brusquidão de antes. Parecia que ele também via poesia na mortalha elétrica. 3 noites depois de entrarem na planície, avistaram um pomar que deveria estar morto. Fileira após fileira de pessegueiros erguia-se com folhas abundantes, as flores brilhando em tom cobre sob o luar mutante. Inca detectou uma presença insignificante de radionuclídeos, uma impossibilidade tão perto dos arcos do Marco Zero. Aproximaram-se cautelosamente. Perto do centro do pomar, havia uma casa baixa de adobe, cercada por uma cerca colorida, aço corrugado, bagageiros, molas de cama conectadas por arame. Tiras de tecido branco esvoaçavam ao longo da barreira, cada uma pintada à mão com diferentes santos. O cano de uma espingarda os recebeu através de um olho mágico. Diga sua bênção, sibilou uma voz feminina. Alejandro, assustado, conseguiu dizer, nós não carregamos nada além de paz. Silêncio. Então, o portão se abriu com um rangido, revelando uma mulher de 40 e poucos anos, vestindo um jaleco manchado sobre um colete à prova de balas. Seu cabelo estava raspado, exceto por uma fita de jade trançada atrás da orelha. Ela examinou Alejandro e, em seguida, Inca. O drone está armado. Apenas protocolos defensivos, respondeu Alejandro com olhos honestos. Dentro da cerca, lâmpadas biológicas lançavam um calor suave sobre canteiros elevados, onde terra de verdade, escura e perfumada, preenchia as estruturas de madeira. Bananas da terra, tomates e algo parecido com quinoa brotavam em abundância impossível. A mulher se apresentou como doutora Paloma Terrazas, ex-agrônoma da Universidade Nacional Autônoma. Quando a OTAN entrou em colapso, ela e um punhado de estudantes se refugiaram ali, desenvolvendo uma cepa de fungos capaz de quelar metais pesados e converter raios gama em UV de baixa faixa, transformando a luz da morte em fotossíntese. Alejandro provou um tomate do tamanho do seu polegar, o suco explodiu em sua língua, e as lágrimas se seguiram. Paloma percebeu. Primeiro, com produtos frescos? Perguntou ela gentilmente. Ele assentiu, incapaz de falar. Eles se juntaram ao grupo de sobreviventes dela, 3 estudantes de pós-graduação e 2 crianças mais novas que Alejandro, em torno de uma plataforma esculpida a partir de uma antena parabólica caída. Paloma os questionou: destino, habilidades, exposição à radiação. Inca forneceu leituras precisas da dose cumulativa de Alejandro, impressionando o agrônomo. Em meio à fogueira de álcool em gel, Paloma revelou rumores. Escaramuças haviam ocorrido perto de Hermosillo entre tropas expedicionárias russas e células de reconhecimento americanas separatistas. Facções de drones lutavam nos céus da Sierra Madre como águias de metal rasgando as gargantas umas das outras. Mas a fita ainda resiste, disse ela, acendendo um cigarro enrolado com folhas de hortelã secas. Há um corredor entre Nogales e Tucson onde cidades independentes se protegem. Elas operam bombas geotérmicas e depósitos de sementes. O problema é que o posto de controle é fechado, a menos que você tenha valor, medicina, conhecimento ou tecnologia como ele. Ela acenou para Inca. Alejandro sentiu uma pontada protetora no peito. Podemos negociar assistência, insistiu ele.
A Inkai pode consertar a infraestrutura. Paloma exalou uma fumaça com cheiro de pasta de dente. Talvez. Mas primeiro você precisa atravessar os desertos de Calderon, dunas de vidro cobalto mais quentes que o pecado. À noite, a areia brilha em azul. Seu drone pode sobreviver, você, não. Silêncio. O vento sacudia os galhos dos pessegueiros como ossos quebradiços. O aluno mais novo de Paloma, Jorge, disse: temos trajes, protótipos de tecidos fúngicos. Eles metabolizam partículas únicas e as descartam como sais inertes. Alejandro se animou, mas Paloma levantou a mão. Trajes para 2 apenas. Trocamos 15 quilos de fertilizante com contrabandistas para obtê-los. Você precisa deixar algo equivalente. Alejandro olhou para as próprias mãos. Os conjuntos de comunicação de Inkai valiam reinos, mas entregá-los significava vagar às cegas. Antes que ele pudesse responder, o drone girou em direção a Paloma. Posso ajudar nos seus sistemas de cultivo, disse. Otimizar as projeções de produtividade e modernizar a irrigação. Você ficaria aqui, Alejandro desabafou, chocado com uma dor repentina e profunda. Instância parcial, esclareceu Inkai. Posso bifurcar subrrotinas agrícolas especializadas no seu hardware. Sem redução na funcionalidade de escolta primária. Os olhos de Paloma brilharam. Se isso for possível, temos um acordo. Inkai projetou uma chave de licença com hash como uma nevasca de luz. Jorge a copiou em um tablet surrado, com o rosto tomado pelo espanto. Momentos depois, 2 trajes brilhantes emergiram do armazenamento refrigerado, tecido prateado entremeado por veias de micélio que pulsavam em um rosa claro na escuridão. Alejandro vestiu um, parecia fresco e vivo, aderindo ao seu corpo. Percebeu que o traje coletava delicadamente amostras de seu suor, alimentando células fúngicas famintas com dados. Ao amanhecer, as despedidas tinham gosto de lágrimas salgadas e poeira do deserto. Paloma colocou um pêssego na mão de Alejandro. Plante o caroço quando encontrar solo seguro, disse ela. Diga à terra que ainda acreditamos. Os propulsores de Inkai zumbiam, pedindo desculpas pelo ar rarefeito enquanto deixavam a bolha milagrosa do pomar. Os trajes os protegiam da fúria solar, embora arrepios percorressem a espinha de Alejandro, onde isótopos dispersos deslizavam como fantasmas estáticos. Eles viajavam durante o dia para usar os painéis de recarga solar de Inkai, descansando à noite nas dunas iluminadas. Os ermos de Calderon revelaram-se com um chiado baixo, como o oceano ao contrário. A areia fundida em vidro cobalto espalhou-se pelo horizonte, a superfície rachou sob a luz do sol, jatos de vapor saindo de aquíferos enterrados, fervidos instantaneamente pelo calor residual. Vagalumes azuis disparavam logo acima do solo, cada um deles uma bolsa de íons em busca de equilíbrio. Alejandro e Inkai se arrastavam com flutuadores que o drone improvisou a partir de pedaços de lona, com o peso distribuído para evitar afundamentos. No meio do caminho, uma onda de terremotos sacudiu. Alejandro derrapou, o traje aguentou, mas sua mochila deslizou para dentro de uma fissura que brilhava como uma safira elétrica. Ele se lançou, os dedos roçando a alça. Vidros se partiram como gelo. A mochila desapareceu abaixo, carregando suas latas de nopales e a carteira de identidade do pai. A tristeza o atingiu mais rápido que a radiação. Inkai estendeu um membro, levantando, perda material aceitável, dizia. O objetivo continua sendo a sobrevivência. Aquele cartão era do meu pai, Alejandro retrucou, com a voz embargada. Esclarecer. Era tudo o que me restava, ele disse com a voz rouca. Agora ele se foi de novo. O drone processou. Então, surpreendentemente, começou a zumbir, uma oscilação tonal grave que se modulou em uma melodia. Alejandro reconheceu a melodia somente depois de alguns compassos. Cielito lindo, a música que seu pai assobiava enquanto consertava o rádio da cozinha. Lágrimas rolaram quentes, mas ele ouviu até o desespero baixar como uma maré vazante. Ao anoitecer, chegaram a um cânion onde o vidro dava lugar a pedra-pomes. Lá, sinais de conflito, esteiras de tanques derretidas, cabos de paraquedas desfiados e um milagre, um veículo todo terreno intacto, semi-enterrado.
Pintado na lateral, USCR, United States Civilian Relief, Auxílio Civil dos Estados Unidos. Básico, mas funcional. Inca alimentava o veículo, células de hidrogênio ainda mantinham a carga. Alejandro subiu na cabine, o traje estalando contra os bancos de vinil. Eles dirigiram sob relâmpagos aurorais, serpenteando por florestas petrificadas que faiscavam a cada toque. Por volta da meia-noite, sensores sinalizaram a aproximação de inimigos, 4 drones terrestres, adaptados para banditismo, seguindo-os por rastro de calor. Inca redirecionou o escapamento do motor para obscurecer a assinatura infravermelha, mas um drone caçador quebrou o padrão, cortando as linhas da grade. Preparem-se, ordenou Inca, girando o trator em direção a uma ravina lateral. Faíscas choveram quando a liga metálica raspou a rocha ígnea. Um projétil ricocheteou na chapa traseira, um segundo polímero do para-brisa rachou. O coração de Alejandro batia tão forte que parecia sair pela garganta. A ravina terminava em um penhasco com vista para um lago seco, vítreo como obsidiana. As opções se dissiparam. Inca lançou um sinalizador de isca, 2 drones o seguiram. O terceiro pairou sobre a borda do cânion, carregando capacitores de canhão eletromagnético. O tempo se reduziu a uma única nota de terror. O olhar de Alejandro pousou em um guindaste de serviço caído, aparafusado na rocha da encosta, provavelmente usado para baixar equipamentos décadas antes. "Podemos soltá-lo", gritou ele. Inca examinou em microsegundos e disparou um laser preciso em parafusos enferrujados. O guindaste gemeu e caiu precisamente sobre o drone que avançava, prendendo-o com um guincho de servos rompidos. Os outros 2 se esquivaram e voltaram à linha de visão, mas Alejandro acionou os holofotes do rastreador. A trama fúngica em seu traje refletia o brilho azul em um halo ofuscante. Os sensores ópticos dos drones, adaptados para a coleta em baixa luminosidade, estavam sobrecarregados. Eles giravam erraticamente, atirando em paredes de basalto até que suas câmaras de munição estalassem e esvaziassem. Quando o silêncio retornou, a adrenalina de Alejandro se esvaiu, deixando-o trêmulo com os tremores secundários. Inca remendou lacerações onde fragmentos haviam cortado o flanco do veículo. "Contagem de baixas, 0", relatou o drone, em voz baixa. Amanhã revelou o lago seco como a antiga laguna santuário, com seu leito coberto de pilares de sal como lápides. Atravessaram lentamente, pneus triturando crostas cristalinas que soltavam poeira tóxica. Na margem oposta, estradas se estendiam para o norte, tênues, mas navegáveis. Os dias se entrelaçavam em um ritmo implacável, dirigir até que tempestades de radiação forçassem abrigos sob viadutos destruídos, recuperar água de gotejamentos de condensadores, compartilhar histórias para manter fantasmas afastados. Alejandro contou a Inca sobre um livro que sua mãe leu para ele certa vez, Os Contos de Bradbury sobre as Fronteiras Marcianas. Inca recitou fragmentos de seu arquivo de bordo, preenchendo lacunas que Alejandro não conseguia lembrar, forjando uma nova continuidade a partir da memória combinada. Por sua vez, o drone compartilhou lembranças de sua fábrica pré-guerra, fileiras de corpos idênticos aguardando a semente do córtex, engenheiros de jaleco branco debatendo a ética dos módulos de empatia. Alejandro os imaginou como pais inseguros, presenteando com corações coisas nascidas de arame. No 12º dia desde o pomar, altas cristas surgiram à vista, lilás em meio à névoa de neblina. Uma cerca coroava a crista mais próxima, restos de um antigo muro de fronteira fortificado com espelhos solares que lançavam uma luz mortal sobre os invasores. Além do muro, estendiam-se aglomerados de torres eólicas, girando em arcos preguiçosos, sinalizando infraestrutura real. Subiram por zigue-zagues até um platô onde placas de busca por sucata avisavam em 6 idiomas: "Retorne. Não se aproxime." Inca transmitiu um ping codificado derivado da chave de licença de Paloma. Por minutos, nada. Então, torres giraram, espelhos se abriram, revelando uma passagem estreita. Alejandro passou, com o pulso acelerado. Lá dentro, soldados com uniformes descombinados acenaram para que parassem. O casco do Inca se eriçava, mas Alejandro levantou as mãos vazias. Uma guarda alta, usando uma armadura de ex-fuzileiro naval americano, deu um passo à frente. Seu crachá dizia Wang, mas, abaixo dele,
o símbolo da paz havia sido gravado com um prego. Ela olhou para o traje antifúngico de Alejandro e para o chassi desgastado de Inkay. Propósito, ela perguntou. Pedindo asilo, disse Alejandro, com a voz rouca. E oferecendo assistência. Ele fez um gesto para Inkay. Unidade MK9, reparos de campo, protocolos agrícolas. Wang conversou com uma equipe médica. Os sensores GGs instalaram, mas não de forma alarmante, o traje havia cumprido sua função. Ela gesticulou para que entrassem no perímetro. Acampamentos pontilhavam uma bacia do vale, tendas entrelaçadas com contêineres de transporte reaproveitados com murais, girassóis, crianças, circuitos, constelações. As pessoas se moviam com cautela, algumas rindo, outras chorando, enquanto os recém-chegados passavam cambaleantes. Eles foram conduzidos a um arco de descontaminação que borrifava uma névoa com aroma cítrico. O traje de Alejandro se dissolveu costura por costura, as fibras recuando como orvalho evaporando ao amanhecer. Por baixo, ele tremia em shorts empoeirados, subitamente pequeno e magro em meio a adultos blindados. Uma enfermeira da triagem tirou sangue, examinou os sinais vitais e registrou o nome dele em um tablet mais velho do que ele. Idade: 10, ele disse. Paz. Perdido. Os olhos da enfermeira brilharam de tristeza por um instante, mas ela apenas assentiu. Você está dentro agora. Bem-vindo à faixa. Ela prendeu uma faixa de tecido no pulso dele com um ras de QR e uma pomba estilizada. Parecia mais leve do que o cartão de identificação perdido na fissura de cobalto, mas de alguma forma mais pesado e promissor. Inkay recebeu uma imobilização temporária, segurança padrão até que seus sistemas pudessem ser examinados. Alejandro entrou em pânico, mas Wang o assegurou, apenas o protocolo. Vocês se reunirão após o diagnóstico. Eles foram conduzidos por uma avenida improvisada chamada Hope Lane, ladeada por barracas onde voluntários serviam ensopado de milho. Alejandro provou o primeiro bocado e quase soluçou. Vapor subia no ar com aroma de coentro. Cada rosto por onde passava trazia cicatrizes, algumas físicas, outras mais sombrias, mas ali caminhavam desarmados, confiando nos muros do perímetro e nos droides que patrulhavam acima. Em uma praça central, um grupo de sobreviventes consertava lanternas solares enquanto crianças traçavam constelações feitas de fios de cobre presos entre postes. Um alto-falante estalava. Naquela noite, eles projetariam um filme antigo, Uau é, alguém sussurrou, para lembrá-los das máquinas melhores do mundo. Alejandro não pôde deixar de rir da coincidência. O crepúsculo tingiu o Vale de Dourado quando Wang se aproximou novamente. Seu drone passou pelo nível 1 de segurança. Podemos liberá-lo em voo limitado sob sua supervisão. Alejandro correu para se reunir. Inkay deslizou de um hangar, sem grampos, casco recém-limpo. Sua lente brilhou ao vê-lo. Objetivo de escolta alcançado, declarou. Mas então, mais suavemente, estou feliz. Ele pressionou a testa contra a liga fria. Ao redor deles, o acampamento fervilhava, alheio à renovação da aliança entre o garoto e a máquina. No entanto, à medida que a noite avançava, trovões distantes rugiam, não de tempestades, mas de artilharia em algum lugar além da serra. A faixa resistiu, mas a guerra não havia desaparecido, apenas interrompeu sua respiração. Holofotes cortavam o céu enquanto sentinelas calibravam as defesas. Alejandro sentiu a fadiga transbordar, mas a esperança mantinha os olhos arregalados. Ele desembrulhou o pêssego de paloma, agora amassado da viagem, e o dividiu com Inkay, o suco escorrendo pelo queixo, gotas formando gotas na placa de polímero. Ele engoliu o caroço e riu. Acho que vou carregar a árvore dentro de mim até encontrarmos terra. Substrato de crescimento detectado, brincou Inkay, e por um instante eles eram apenas um garoto e seu estranho companheiro, compartilhando frutas sob uma lua cheia de cicatrizes, mais viva. Em algum lugar além dos muros, motores uivavam e impérios continuavam a ruir, mas dentro do vale, lanternas brilhavam como estrelas recém-nascidas, cada uma pequena recusa em entregar o céu.
O vale despertava a cada amanhecer em um silêncio quebrado apenas pelo zumbido dos geradores sob as encostas em socalcos, mas Alejandro nunca dormia profundamente o suficiente para perder o momento exato em que a Serra Oriental se tornava dourada. Ele se arrastava do catre e saía do dormitório pré-fabricado, descalço, só para sentir a diferença entre a poeira que queria envenená-lo e a poeira que os colonos haviam lavado, peneirado e misturado com composto até que pudesse abrigar brotos de milho. Naqueles minutos, o assentamento Ribbon parecia imune à história, sem guerra, sem bombas, apenas o tremor das folhas jovens em uma brisa que ainda carregava sal de um mar a centenas de quilômetros de distância. Inca pairava por perto, com a lente se abrindo mais para absorver a radiação ultravioleta para suas células fotovoltaicas. O drone havia adquirido novos arranhões por servir de vigília noturna, mas sua voz mantinha a cadência calma com a qual Alejandro agora contava como um metrônomo. Uma semana se passará desde a chegada deles, e naquela semana o mundo do garoto havia se acalmado, estranhos o chamavam de cidadão, professores lhe entregavam livros de papel de verdade e médicos declaravam que sua carga de radiação era baixa o suficiente para que, com dieta, comprimidos de quelação e tempo, suas células ainda pudessem evitar os cânceres que assombravam sua geração. Ele guardava o caroço do pêssego num recipiente de vidro ao lado do beliche, regando o solo diariamente. Uma raiz curta havia emergido, hesitante como um batimento cardíaco. As aulas aconteciam todas as manhãs em um hangar de manutenção reformado. A luz do sol entrava pelos painéis remendados do teto, iluminando partículas de poeira que flutuavam como mundos em miniatura. Alejandro aprendeu frações de conversão, protocolos de primeiros socorros e, o mais fascinante, DPX, a linguagem de interface do perímetro de defesa do assentamento. A instrutora, a tenente engenheiro Anika Sim, ensinava a programação permitindo que as crianças sequestrassem pequenos drones assistentes e os conduzissem por anéis suspensos em vigas. Alejandro e dois gêmeos de Sonora, chamados Mar e Luiz, criaram um script que fazia seu drone espiralar e, em seguida, saltar de cabeça para baixo através do arco final. Quando ele pousou, com as rodas soltando fumaça, o hangar explodiu em aplausos. Para um garoto antes elogiado apenas por desaparecer silenciosamente, os aplausos caíram como chuva morna. O almoço sempre incluía um luxo impossível, fatias de melão fresco refrigeradas em refrigeradores solares. Ele comia devagar, de olhos fechados, convencendo-se de que a doçura era real. Inca e passou aquela hora no celeiro de máquinas, auxiliando técnicos adultos. Ele adaptava mísseis desativados em foguetes meteorológicos usados para semear nuvens com pó de iodo, gerando alguns centímetros de chuva a cada mês. Os veteranos que operavam compartimentos de munições ainda se encolhiam quando Inca chegava, mas o respeito substituiu o medo enquanto otimizava suas soldas e reescrevia o firmware do pórtico para evitar travamentos. Fora da faixa, a guerra rugia. Obuses distantes tossiam em intervalos irregulares, e à noite a linha de cume cintilava com arcos traçantes. A coalizão, China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, havia se consolidado em batalhões expedicionários que se arrastavam para o norte a partir da Baixa Califórnia e para o oeste a partir dos cabos do Texas, sondando rachaduras na blindagem espelhada do vale. Refugiados chegavam semanalmente, sussurrando sobre cidades fantasmas esvaziadas por grupos de recrutamento e sobre enxames de pacificação que vasculhavam vilarejos em busca de eletrônicos, deixando silhuetas carbonizadas em muros de adobe. O conselho da fita se reunia atrás de portinholas fechadas, mas todos sentiam a tensão aumentar. Espelhos solares que antes alimentavam plantações de luz passavam metade de sua rotação voltados para fora, sobrepondo-se em feixes cinéticos capazes de derreter a blindagem de tanques. Alejandro às vezes observava os disparos de teste, uma coluna de luz solar líquida lançando-se em direção ao céu, cortando drones em pleno voo, gotas de liga derretida chovendo como granizo prateado. Cada demonstração o emocionava. Ali, os humanos decidiam seu próprio destino, mas um pavor gelado sempre o seguia. Cada arma desencadeava a retaliação. No final de uma tarde, a tenente Sim encontrou Alejandro no hangar prendendo asas a um planador feito de compósito de sucata. Ela se agachou até que os olhos deles estivessem na altura dos dele. Você e seu MK-9 foram certificados para atividades selvagens pelo Dr. Terrazas, correto? Alejandro assentiu, esperando uma repreensão por roubar adesivos.
Em vez disso, Sim continuou, precisamos de uma equipe de reconhecimento para recuperar os disjuntores do conjunto geotérmico de Hermosilo. Sem eles, nossas turbinas correm o risco de uma falha em cascata. Seu olhar se voltou para o drone flutuando acima do ombro de Alejandro. Passagens de satélite mostram um mínimo de hostilidade, mas bolsões de radiação são imprevisíveis. Uma equipe pequena, humana e mecanizada, tem mais chances. As palavras martelavam no peito do garoto. Lá fora de novo, depois de promessas de segurança? No entanto, o orgulho se elevava com o medo. Ele pertencia àquele lugar, pertencer significava responsabilidade. Eu consigo, disse ele, com a voz mais firme que o estômago. Naquela noite, Inca revisou os parâmetros da missão com a calma algorítmica, mas Alejandro sentiu o drone ponderando fatores intangíveis, risco para a criança versus risco para o vale. Probabilidade de engajamento, 24%, concluiu. Recomendo a participação. Ele arrumou tudo com cuidado, tablets de dessalinização, bolsas térmicas para água, um carretel de fita adesiva com trama de fungos, 2 livros pequenos o suficiente para um bolso, contos de Bradbury e um diário encadernado em fita no qual pretendia escrever o seu. Colocou o caroço do pêssego em uma cavidade de isopor, pensando absurdamente que, se morresse, algum passante poderia plantá-lo sobre seus ossos. Partiram ao nascer do sol em um comboio de 3 bicicletas elétricas rebocando trenós. O tenente Sim ia na frente, Alejandro e Inca em segundo, e um médico de fala mansa chamado Iker Reis fechava a retaguarda em um triciclo de carga coberto de cobertores de chumbo. As bicicletas sussurravam pelo asfalto rachado, com os pneus revestidos de grafite em pó para abafar as assinaturas de calor. Além do perímetro, o deserto se estendia novamente ininterrupto, familiar, sinistro e muito menos tolerante do que a memória sugeria. No entanto, Alejandro notou sutilezas que havia deixado passar durante sua jornada desesperada, como as gramíneas resistentes se aglomeravam em redemoinhos precários, como certos cânions brilhavam com um malvo inofensivo que indicava musgo absorvendo césio. Ao meio-dia, eles entraram na proteção da Sierra Los Anjos, encostas salpicadas de tocos enegrecidos. Inca cravou estacas de radar de colisão e os guiou por curvas sinuosas onde o granito ainda protegia as águas subterrâneas. Eles alcançaram o topo de uma serra para encarar o complexo geotérmico, torres fumegantes curvadas como palha, lagoas em cascata brilhando como jade. Sim sinalizou para parar e examinou a instalação com binóculos equipados com lidar caseiro. Assinaturas de calor pequenas, provavelmente robôs catadores, murmurou ela. Avançaram em fila indiana. Alejandro contava suas respirações. Cada expiração embaçava a viseira do traje, cada inspiração tinha gosto de produtos químicos de hortelã-pimenta. Vapor fluía pelas turbinas que sibilavam fracamente, vivas apesar do abandono. Localizaram o gabinete do disjuntor em um galpão auxiliar. O drone de Sim, com sua ferramenta de arrombamento, encaixou-se, com os dedos dançando como aranhas prateadas. A porta se abriu, revelando 8 interruptores de cerâmica maciços. Cada um pesava 20 quilos. Carregaram 4 no trenó de Reis, Inca guardou 2 em seu suporte magnético para torso. Restavam 2. Alejandro se preparou, com as pernas trêmulas, e levantou um com um grunhido. Sim ergueu uma sobrancelha, mas permitiu. A partida começou tranquila, mas se desintegrou quando o lidar de Reis detectou movimento atrás das torres de resfriamento. Um exoesqueleto autônomo russo urso cinzento surgiu lentamente à vista, 3 metros de comprimento, revestido com blindagem reativa e com a insígnia desbotada dos Vesda estampada em estêncil. Pods de armas motorizados monitoravam, analisando os níveis de ameaça. Execute o diagnóstico de interferência, sibilou Sim. Inca disparou um ruído de criptografia enrajada, mas o exoesqueleto mudou para o modo ótico. Ele os viu. Uma onda de terror antigo lavou Alejandro, os cães na cidade do México, os drones em Calderon e o clarão no céu. Ele queria se encolher até que o metal o esquecesse. Em vez disso, sentiu o peso da cerâmica em seus braços, 15 anos de projeto de disjuntores para proteger turbinas de arcos elétricos, e se apertou. O exoesqueleto berrou um comando traduzido automaticamente: entreguem seus ativos ou serão extintos.
Um canhão rotativo foi acionado. Sim balançou a moto para o lado, abrindo asas espelhadas para dispersar os telêmetros de feixe. Reis mergulhou atrás de um tanque de enxofre. Incai se levantou, posicionando-se entre Alejandro e o exoesqueleto. Acionar protocolo de negociação, anunciou. Negociação, gritou Sim. Mas o tempo era como poeira deslizando por entre cacos de vidro. Incai abriu um canal nas frequências arcaicas da OTAN, transmitindo a identidade de um recurso humanitário que entregava componentes de energia a um refúgio civil. O exoesqueleto hesitou, a árvore lógica se chocando contra ordens prioritárias. Esse pequeno atraso os salvou. Sim disparou uma granada de explosão solar que havia escondido em sua jaqueta. A luz irrompeu em um azul claro, cada sombra gritava meio-dia. A visão de Alejandro se dilacerou com fantasmas de pós-imagens. Através do brilho intenso, ele viu o exoesqueleto cambalear, com a ótica sobrecarregada. Incai aproveitou o instante, investindo para frente, soltando sua carga para aliviar a massa. Lançou uma ponta de tungstênio na articulação de um tornozelo. O projétil atingiu o metal, não penetrando, mas distorcendo os giroscópios. Sim acelerou sua moto direto para o traje, com a lâmina da serra elétrica zumbindo na proa. Ela passou cortando mangueiras hidráulicas expostas. Uma gota de fluido neon espirrou no ar. O exoesqueleto recuperou os sistemas em segundos brutais, girou seu canhão, mas Alejandro já estava se movendo, o disjuntor de cerâmica agarrado como um ariete. Ele o jogou contra o cano da arma. O disjuntor se estilhaçou, espalhando cacos, mas cerâmica é vidro e vidro chove com a fiação de navalha. Fragmentos cortaram cabos densos, o canhão faiscou e então arrotou para dentro, uma mini explosão ondulando fraturas concêntricas sobre a blindagem. A dor atingiu o braço de Alejandro, o recuo deixou os dedos dormentes. O exoesqueleto ergueu um punho do tamanho de uma caixa de ferramentas. Incai interveio, com os propulsores uivando, e absorveu o golpe. Placas de blindagem cederam, vários giroscópios falharam. O drone caiu de lado, com as lentes piscando. A raiva, quente como asfalto ao meio-dia, inflamou Alejandro. Ele agarrou um caco de cerâmica, disparou sob os braços atuadores em movimento e o enfiou na costura de uma junta. A eletricidade estalou, o traje teve um espasmo, os servos dos joelhos travando. Reis emergiu, apontou uma pistola sinalizadora e disparou contra o vazamento de refrigerante. As chamas se espalharam. O exoesqueleto tombou com um grito metálico, atravessando passarelas em um lago de salmoura que sibilava como cobras fritando. Afundou, com o vapor cobrindo a superfície. Silêncio, exceto pela respiração ofegante de Alejandro. Sim se aproximou, com a pistola apontada para a água fervente até que nada se mexesse. Então, ela se ajoelhou ao lado de Incai, que jazia torto, com um rotor girando sem rumo. Matriz central comprometida, grasnou o drone. Partições de memória inacessíveis. Alejandro caiu de joelhos. Não, fique comigo. Ele abriu uma escotilha de manutenção, com as mãos encharcadas de suor, e vislumbrou placas de circuito chamuscadas, a parte onde moravam os sonhos. Sim pegou um kit de remendo, mas balançou a cabeça. Estrutura, podemos consertar. Setores de dados? Podem ter sumido. Reis examinou o braço de Alejandro, envolvendo-o com uma bandagem embebida em pasta analgésica de orégano. Conseguimos o que viemos buscar. Vamos embora agora, antes que predadores maiores cheguem. Eles mancaram de volta para as motos, carregando os disjuntores restantes. Incai, instável, gaguejou em voo a baixa altitude, sua voz estava reduzida pela metade, com sílabas arrastando-se estáticas. Alejandro caminhava ao lado, com uma das mãos na concha como se estivesse guiando um cavalo ferido. A viagem de volta se arrastava. O pôr do sol tingia o deserto de cobre, o céu, de violeta. A luz do drone oscilava, tornando-se errática. Alejandro falava sem parar, histórias sobre as crianças Ribbon, sobre a construção do fosso, sobre como, se Incai quisesse, poderia pintar listras de corrida no casco. Qualquer coisa para ancorar a consciência. A certa altura, Incai respondeu com uma sequência confusa de códigos numéricos que não decifraram nada.
A própria voz de Alejandro falhou de tanto implorar, mas ele não parou. Chegaram aos portões do perímetro perto da meia-noite. Holofotes varreram, torres espelhadas se abriram. Médicos se aglomeraram, descarregando os disjuntores e levando Inca em direção à área de diagnóstico. Alejandro seguiu até que uma barreira de segurança o bloqueou. Precisamos de um ambiente limpo, desculpou-se um técnico. Sim, agarrou seu ombro. Deixe-os trabalhar. Você salvou a todos nós. Mas salvar não parecia uma vitória, pois ele passou a noite do lado de fora da porta da baia, com os punhos cerrados sob os joelhos, ouvindo alarmes abafados e simulações de servos. Ele deve ter cochilado, pois a Aurora já havia chegado antes que Reis o acordasse, oferecendo-lhe uma caneca de atore temperado. Eles ainda estão tentando, disse o médico, com a voz neutra, porém gentil. Vá descansar. Alejandro recusou. As horas se passaram, ele sabia disso porque a luz do sol se inclinava sobre os ladrilhos do corredor como grades de prisão. Ao meio-dia, Sim emergiu, óculos de solda pousados na testa. Estabilizamos o hardware. Aglomerados de memória, fragmentados. Alguns registros recuperáveis, talvez mais com o tempo. Ela hesitou, uma soldada desacostumada a transmitir esperança. Seu amigo vai ser inicializado em breve. Mas há algo mais. Ela lhe entregou uma folha de dados embrulhada em plástico. Encontramos isso entre setores corrompidos. Parece uma foto tirada pouco antes do impacto. Alejandro deslizou a lousa. Um holograma surgiu, pixelado, mas suficientemente nítido, ele mesmo em pé ao nascer do sol na manhã da partida, com o cabelo desgrenhado, sorrindo enquanto equilibrava o caroço de pêssego no polegar. Inca havia capturado a imagem discretamente. Abaixo da imagem, uma legenda: Alejandro, status, próspero. O carimbo de data-hora do arquivo correspondia ao exato segundo em que eles deixaram o portão. Ele pressionou a lousa contra o peito como se ela pudesse fazer corações baterem novamente. Quando Inca finalmente saiu da baia, com os novos painéis brilhando como aço fosco, seus movimentos eram hesitantes. Diagnóstico aprovado, disse, em tom desconhecido, como se o encontrasse pela primeira vez. O pânico se alastrou até que a lente se dilatou e uma subvoz mais suave sussurrou, Ali. Você permanece intacto. A frase se embaralhou, mas a intenção se manteve. Lágrimas turvaram a visão do garoto, ele riu, meio soluçando, e os estabilizadores do drone bateram como asas aliviadas. A celebração durou minutos, sirenes interromperam a reunião. Alto-falantes no alto gritavam, todo o pessoal da defesa em seus postos, coluna blindada inimiga avistada no vetor leste. Radares emitiam glifos vermelhos. A faixa se preparava para o cerco. Alejandro enxugou as bochechas e levantou a placa de dados para Inca e ver. Ainda não terminamos, disse ele. Afirmativo, respondeu o drone, com as palavras mais firmes. Novo objetivo, defender o vale. Eles correram em direção ao convés de comando, o coração de Alejandro martelando não de medo, mas de convicção. Ele entendia agora que a segurança nunca era um lugar, mas uma linha móvel mantida por aqueles dispostos a permanecer nela. As muralhas externas estrondaram quando o primeiro projétil atingiu as muralhas espelhadas, espalhando vidro derretido sobre o mato. As sirenes convergiram para um único e contínuo lamento, o som de um mundo que exigia escolhas. Alejandro e Inca entraram no centro tático onde o tenente Sim atribuiu posições, o garoto para uma bateria de drones utilitários reequipados para evacuação médica, e Inca para a linha de frente, conectando-se com conjuntos de espelhos para coordenar o disparo de raios. O drone hesitou. A separação diminui o moral dos menores, protestou. O tom de Sim suavizou. Ele estará mais seguro atrás. E suas subrotinas de mira são inigualáveis. Ela olhou para Alejandro. A menos que você queira algo diferente? O medo se apoderou de mim, mas a resposta veio de algum lugar além dele. Vá, disse ele a Inca. Eu mantenho os feridos vivos. Você evita que os outros se machuquem. Ele estendeu a mão, roçando o casco de metal. Escreveremos essa parte do livro mais tarde.
O drone girou, a lente piscando em um pulso afirmativo, e então disparou pelo corredor, com os propulsores queimando o linóleo desgastado. Alejandro expirou, endireitou os ombros e correu até a baia dos drones, onde 20 pequenos quadricópteros aguardavam o novo código do piloto. Ele conectou o drone, os dedos dançando sobre as teclas do console familiares das competições de hangar, mas agora cada linha poderia salvar vidas em vez de ganhar aplausos. Lá fora, tanques da coalizão erguiam-se sobre cumes, torres vomitando projéteis de plasma. Espelhos se inclinavam, lasers disparavam, munições explodiam no ar como fogos de artifício distorcidos. O assentamento tornou-se uma fornalha de luz e trovão. Os quadricópteros de Alejandro avançavam rapidamente para as zonas de destruição, desdobrando escudos infláveis ao redor dos engenheiros abatidos, arrastando-os para tendas de triagem. Ele corrigia códigos em pleno voo, hackeando drones para maximizar a bateria, para pilotar espirais evasivas em piloto automático quando os sensores sinalizavam aglomerados de tungstênio. Entre as missões, ele avistou Inca através de retransmissões de câmeras, pairando sobre as torres, transmitindo telemetria de ângulos para as equipes de artilharia, seus novos painéis refletindo o pôr do sol como ouro escovado. Em certo momento, uma coluna de mísseis o engolfou, a fumaça se dissipou, revelando o drone ainda no ar, com a blindagem queimada, mas a lente brilhando. Alejandro gritou, e médicos assustados se amontoaram sobre uma vítima. As horas se transformaram em crepúsculo, depois noite. O inimigo pressionava, mas os defensores da faixa resistiam, espelhos destruindo colunas, morteiros EMP destruindo os cérebros dos exoesqueletos. Finalmente, as linhas da coalizão vacilaram, recuaram, deixando crateras fumegantes e esteiras destroçadas. Aplausos irromperam ao longo das barricadas, holofotes traçavam arcos de vitória em um céu ferido. No entanto, a celebração permaneceu silenciosa, todos os rostos sabiam que a retirada era um alívio, não uma rendição. A guerra tinha 1000 vidas. Alejandro encontrou Inca em um parapeito com vista para o deserto escaldante. O casco do drone vibrava com o calor residual, mas, quando falou, sua voz carregava um suave orgulho. Sucesso tático, acordo garantido. Alejandro encostou-se no metal escaldante, exausto demais para ficar de pé. Você conseguiu. Nós, corrigiu Inca. Após uma pausa, acrescentou, os clusters de memória ainda estão danificados. Mas novos registros registram adequação. Ele riu. Vamos construir novas memórias. Ainda temos muito pela frente. Abaixo deles, moradores de Ribbon arrastavam caixas de suprimentos, erguiam novas placas de espelho e cuidavam de feridos. Pessegueiros ao longo do terraço interno tremiam sob as correntes de ar, mas permaneciam de pé, com suas folhas refletindo o brilho dos vagalumes das brasas de plasma. Alejandro enfiou a mão no bolso e retirou uma raiz fina do caroço do pêssego. Ela havia rompido a terra durante o cerco, o broto pálido, mas vivo. Ele a estendeu em direção ao drone. Um dia, isso vai virar um pomar inteiro. A lente de Inca refletiu a pequena folha. Curva de crescimento projetada, 86% de chance de primeira floração em 3 anos, se as condições ideais forem mantidas. Então é melhor criarmos essas condições, disse Alejandro, com as pálpebras pesadas, mas com faíscas de determinação brilhando. Ele guardou a muda e olhou para o leste, onde o primeiro tom cinzento do amanhecer pintava nuvens. Além daquele horizonte, estendiam-se nações dilaceradas, feridas radioativas e possibilidades incontáveis. O vale ainda respirava. Os estabilizadores de Inca clicaram e, por um momento de silêncio, a máquina e a criança ouviram o vento rodopiar através dos pilares de espelho, trazendo consigo o mais leve aroma de melão, hortelã e solo não mais envenenado. A escuridão sem lua cobria o vale como uma cortina blackout, mas dentro do assentamento lanternas brilhavam ao longo dos terraços onde os feridos dormiam e mudas de pessegueiro farfalhavam ao vento morno. Alejandro não conseguia dormir. 3 semanas haviam se passado desde a noite em que a armadura da coalizão se rompeu contra os espelhos da fita, e o gosto do medo ainda grudava em sua língua como óleo de arma gruda em tecido.
Ele andou de um lado para o outro entre as fileiras de tendas até que o casco polido chamou sua atenção. Incai, empoleirado em um pórtico de manutenção, a lente inclinada para o céu do norte como se estivesse ouvindo um trovão distante. Alejandro subiu a escada, com as articulações ainda doloridas pelas intermináveis trocas de triagem. O revestimento externo do drone estava parcialmente substituído, uma liga mais resistente, recuperada de destroços inimigos, então agora ele ostentava cicatrizes e troféus ao mesmo tempo. Não conseguiu dormir? Ele perguntou. Analisando emissões aurorais irregulares, respondeu a máquina. Fios de estática permeavam sua fala, mas a cada dia a voz soava mais como ela mesma. Frequência e intensidade aumentando. Vetor de origem, órbita polar. Satélites da coalizão, Alejandro adivinhou. Possibilidade alta. Padrão consistente com a plataforma de energia direcionada. Aquilo arrepiou o garoto mais profundamente do que qualquer noite no deserto. Energia direcionada significava conjuntos de espelhos orbitais, bombardeio do espaço, impossível de interceptar do solo. Ele imaginou o vale inteiro fritando rapidamente, os bancos de sementes reduzidos a cinzas flutuantes, o broto em seu quarto transformado em renda de carbono. O conselho da faixa realizou uma sessão de emergência ao amanhecer. O tenente engenheiro Sim, a doutora Paloma Terrazas, agora chegada com uma caravana de agrônomos, e comandantes de 3 enclaves vizinhos estavam sentados apertados ao redor de uma mesa de projeção cujo vidro revelava fraturas em forma de teia de aranha. O Incai transmitia seus dados. Picos aurorais formavam uma espiral precisa que se apertava diariamente, como um laço apontado para um conjunto de coordenadas, as coordenadas deles. Paloma pressionou os lábios com as pontas dos dedos. Eles estão direcionando espelhos orbitais para concentrar o fluxo solar. Quando a convergência estiver completa. Ela não terminou. Sim suspirou por entre os dentes. Há alguma chance de eles se contentarem com o cerco em vez da aniquilação. O último ataque terrestre deles fracassou, disse Reis, conferindo os gráficos. A humilhação convida ao exagero. A conversa se voltou para contingências, bunkers subterrâneos, êxodo em massa, até mesmo rendição. Alejandro ouvia, com os nós dos dedos brancos em volta de uma xícara de metal com infusão de chicória. A rendição tinha um gosto pior do que a bebida. Ele olhou para o mapa projetado sob os dados de Incai, arroios, torres de espelho, campos que haviam trazido de volta da morte. Pessoas haviam criado raízes ali. Render-se não é garantia de sobrevivência, ele desabafou, surpreendendo a si mesmo e a sala. Eles vão desmontar a tecnologia, recrutar qualquer um forte o suficiente para carregar um rifle e deportar o resto para campos de pesquisa. Todos nós já ouvimos. O silêncio pairou, então Sim perguntou suavemente, o que você acha, Alejandro? O garoto lambeu os lábios secos. Desative a plataforma. Reis ergueu as sobrancelhas. Arma orbital. Meio que além até da chave inglesa do Incai. A lente de Incai se dilatou. O cronograma de manutenção da plataforma implica em o plin de controle do lado do solo. Destruir o controle, abortar armas. Onde? Perguntou Sim. Hermosilo de novo. Reis gemeu. Negativo. O plin costeiro construído em um complexo de plataformas offshore, Baía de La Ascension, litoral da Baixa Califórnia. Fortificação mínima. A coalizão presumiu que o sigilo era suficiente para a defesa. Paloma tamborilou pregos. Você está sugerindo infiltrar uma plataforma marítima, cortando sua antena antes que nos queimem? Linha do tempo? A espiral converge em 9 dias, disse Incai. Mesmo que uma equipe chegue à plataforma, argumentou Reis, como eles atravessam 200 quilômetros de deserto controlado pela coalizão, além da zona de surf? A resposta de Alejandro se formou antes que a dúvida pudesse sufocá-la. Ainda temos o rastreador. O rastreador, soldado e recuperado, estava encolhido sob uma lona perto do galpão de máquinas. Sua chaminé de hidrogênio voltou à vida, e uma pequena oficina havia montado aletas de vela de tecido espelhado para ampliar o alcance sob o sol. Sim olhou para o olhar de Incai, depois para o de Alejandro. Poderíamos ter uma equipe de ataque de 4 pessoas, Incai, o garoto,
um engenheiro de explosivos, um médico. Ela olhou para Reis e para si mesma. Já somos voluntários. Paloma abriu a boca para protestar, mas Sim levantou a mão. Se falharmos, o Vale ainda morre. Se tivermos sucesso, o Vale sobrevive. As chances podem ser baixas, mas recusar-se a reviravoltas é certeza. O conselho votou, a contagem foi de 6-1 a favor. Paloma deu o único voto dissidente com lágrimas nos olhos e entregou a Alejandro uma bolsa de couro com pílulas de inoculação. Se alguém pode trazer a terra morta de volta à vida, é você, disse ela, apertando seu ombro. Então volte para casa vivo para provar minha fé. Asterisco asterisco. Na noite anterior à partida, Alejandro transplantou seu broto de pêssego para um frasco fino de plástico recheado com humus. Ele o colocou dentro de uma caixa térmica com a inscrição Priority Med e aguardou atrás do banco do motorista. Inca observou, com um anel luminoso fixo. Você fica com os dados, sussurrou Alejandro. Eu fico com a árvore. Juntos, nos lembramos de tudo. Integridade da memória em 74%, respondeu o drone, quase em tom de brincadeira. Eu vou manter. Eles partiram ao amanhecer civil, com o teto do veículo sobrevoando a nave brilhando sob a película solar recém-soldada. Sim pilotava, Reis navegava, Inca operava a torre dorsal adaptada para um bloqueador de lidar, e Alejandro cuidava das comunicações. Os portões do assentamento diminuíram em câmeras traseiras até que apenas o deserto preenchesse as telas. O calor do dia oprimia como vidro derretido. Eles alternavam a energia entre purificadores de ar e motores de propulsão, flutuando silenciosamente conforme os comboios passavam, caminhões russos transportando minério de cobalto para o sul, vans de radar iranianas repletas de antenas. Algoritmos de distração que Inca carregou em drones inimigos desviaram os olhares de vigilância para outro lugar. Ainda assim, a equipe se movia como fantasmas, descansando sob redes camufladas com pixels de LED em movimento. No terceiro dia, eles entraram nos cânions da Sierra de São Francisco, pedra vermelha esculpida por antigas águas subterrâneas. Ali, a presença da coalizão diminuiu, mas as estradas também. A lagarta saltou sobre arroios até que um suporte traseiro rachou. Enquanto Sim soldava placas de reforço, Alejandro caminhou para explorar. Em uma curva do cânion, ele descobriu pinturas rupestres inscritas milênios antes de qualquer bomba, sóis em espiral, caçadores de gravetos perseguindo veados. Ele passou os pigmentos com os dedos, sentindo a continuidade, pessoas sempre marcando presença contra o esquecimento. Tirou uma foto no scanner de Inca e a carregou para o arquivo do Vale por meio de um feixe estreito. Um pequeno ato de desafio, registre, não apague. Naquela noite, acamparam sob saliências onde as andorinhas faziam ninhos. Reis, geralmente quieto, dividia rações de mescal e, sob estranhas constelações, contavam fragmentos de vidas pré-guerra. Sim, um dia quisera projetar montanhas russas, Reis tocou violoncelo até que a radiação deformou os nervos motores finos. Alejandro falou por último, em voz baixa, penso no momento em que encontrei Inca e em como o acaso escolheu minha família agora. Talvez possamos escolher outra pessoa amanhã. Inca gerou um acorde suave em seu buffet de áudio, tom maior, suave, e o cânion pareceu respirar. Asterisco asterisco. Na sexta manhã, o golfo cintilava através da neblina, azul como o vidro cobalto que outrora brilhara mortalmente. Plataformas offshore erguiam-se como fortalezas esqueléticas. Bandeiras da coalizão, um dragão vermelho entrelaçado com uma estrela russa, tremulavam nos pórticos de torre. Incas sobrepôs os esquemas, antena parabólica de Uplin primária aninhada na plataforma Epsilon, a meio quilômetro de pontes e passarelas da plataforma de desembarque mais próxima. Infiltração marítima recomendada, dizia. Esconderam um rastreador em manguezais, inflaram um bote dobrável cujo casco incorporava a trama fúngica do Paloma. Sim prendeu uma pequena célula de reator a um motor de polpa elétrico. O spray tinha gosto salobro, vento marítimo. Reis calibrou o geiger, fundo aqui mais baixo, bombas pouparam este bolsão, mas navios de guerra rondavam o horizonte. No meio do caminho, os sensores de Inca emitiram pulsos de sonar. Drone de patrulha subaquático, alertou. Sim desligou o motor,
Pedaços de silêncio os consumiram até que o sonar desapareceu. Remaram até o último trecho, os remos abafados com um pano. Atracaram sob uma escada de serviço. A ferrugem descamava quando Alejandro subiu primeiro, as palmas das mãos suando o suficiente para sentir o gosto de sal. O convés cheirava a alcatrão e diesel. O apito de mudança ecoava, trabalhadores lá dentro. Uniformes da coalizão, sim, mas rumores diziam que muitas equipes offshore eram prisioneiros ou pescadores forçados. Inimigo por coerção, não por condenação. A equipe avançou pelo labirinto de dutos. Inca falsificou chips de distintivos, portas se abriram. Reis plantou granadas em pinhacks de comunicação de reserva. Alejandro se maravilhou com a escala industrial, canos grossos como troncos de carvalho, válvulas como flores de aço. Chegaram a uma passarela estreita exposta ao céu, atravessando um abismo de água negra. Na extremidade oposta, a torre de Uplin se erguia, com a antena parabólica erguida para cima, transmitindo raios invisíveis, porém letais. Abaixo, um quarteto de guardas fumava, com os rifles pendurados, mas com a trava de segurança desligada. Engajamento mínimo, sussurrou Sim. Reis entregou um cilindro de plástico a Alejandro. Carga de termite. Manete no pivô da antena, puxa o pino, corra. O coração batia forte. Alejandro assentiu e deu um tapinha no casco do Inca e para dar sorte. O drone subiu, ocultando a assinatura com uma névoa absorvente de radar. Sim seguiu lentamente pela passarela de serviço à esquerda, Reis à direita, cobrindo os ângulos. Alejandro se preparou e correu. Guardas se ergueram bruscamente, gritando. Balas atingiram a grade de aço. Inca lançou projéteis de luz, uma explosão branca cegou os observadores. Alejandro mergulhou, rolou, derrapando sob a estrutura. Termite bateu com um ruído metálico no suporte da antena. Pino puxado, um rugido químico se acendeu. O metal gritou, o eixo do prato se deformando em laranja derretido. Alarmes uivaram, luzes estroboscópicas vermelhas giraram. Alejandro recuou, mas o guarda se recuperou e o avistou. O tiro ecoou, o vento atingiu suas costelas, mas a placa do traje sofreu impacto. Ele cambaleou. O guarda se aproximou, a coronha do rifle erguida. Um estrondo ensurdecedor, Inca empurrou o soldado para o lado. Mas o segundo guarda atirou a queima-roupa na lente do drone. O vidro se transformou em teia de aranha, a transmissão piscou. Alejandro agarrou o rifle caído e golpeou o atacante com a coronha. O treinamento lhe disse para atirar, a alma se recusou. Em vez disso, ele chutou o rifle para a borda, em direção ao abismo agitado. A superestrutura da torre se contorceu enquanto a termite corroía os rolamentos. A antena se soltou, atravessando a passarela em uma chuva de faíscas. A bola de fogo subiu em direção ao céu, a grade de energia acima tremulou quando o conjunto orbital perdeu o contato. Eles correram enquanto as sirenes se misturavam em russo, mandarim e farsi caóticos. O voo de Inca se distorceu, lentes meio cegas, estabilizadores erráticos. Alcançando a escada, Reis saltou primeiro, Sim em seguida. Alejandro hesitou, gesticulando para Inca e, vai. O drone desceu desajeitadamente, com os rotores rangendo. Alejandro seguiu, com as ondas quebrando aos pés. Cortaram a corda de amarração, o motor roncando enquanto as balas mastigavam a espuma da popa. O esquife disparou sobre a água, deixando o equipamento em chamas para trás. Explosões secundárias explodiram, as granadas EMP de Reis fritaram os geradores em explosões dominó. Quando o horizonte finalmente engoliu as colunas de fumaça, Sim soltou o ar. A antena parabólica desapareceu, o Uplin fritou. Agora a pergunta: o sistema orbital irá abortar ou trocar de protocolo? A resposta de Inca foi áspera, um presságio marcado pelos danos. Cortamos apenas o controle de Baja. Base secundária provavelmente na zona de coalizão do Arizona. Se eles redirecionarem dentro de 48 horas, a arma solar será reposicionada. Sim bateu com o punho no casco. Então não acabamos com isso. Ganhamos tempo. O tempo é tudo, lembrou Reis, pressionando o gás no lado machucado de Alejandro.
Asterisco asterisco. Chegaram à costa perto do amanhecer do 8º dia. O rastreador está intacto, mas o combustível está baixo. O retorno ao deserto agora é feito por patrulhas de busca orientadas pelo SOS da sonda. A abertura do sensor do Inca está parcialmente fundida, reduzindo o alcance da varredura. Sim formulou uma rota em zigue-zague por salinas onde miragens distorciam assinaturas de calor dirigiam à noite, enterravam o veículo sob uma rede durante o dia. Alejandro cuidava de brotos, folhas enrugadas pelo ar salgado, mais vivas. Ele sussurrava histórias para eles, lendas de chuvas no deserto, de pessoas que escolhem a vida. Na terceira noite, drones da coalizão varreram a grade. Sua rede desceu como estrelas cadentes, dezenas de microquadricópteros emitindo lidar em forma de leque. Esconder-se foi inútil. Sim acelerou fundo, penetrando no labirinto do cânion da Sierra San Pedro. Um enxame de drones perseguiu, retransmitindo coordenadas. Inca se conectou ao navegador rastreador, transmitindo pulsos de chamariz para confundir os perseguidores. O percurso terminou num ponto de estrangulamento onde a parede do cânion se elevava 50 metros verticalmente. Sem saída. Sim derrapou para parar. Volte pronto. O olhar de Alejandro ergueu-se para a saliência estrelada, o penhasco petróglifo que ele havia fotografado. O sol em espiral parecia brilhar fracamente, talvez reflexo das luzes dos drones. Para cima, murmurou. Não com o rastreador, disse Reis. Metal do rastreador, eles vão rastrear assinaturas de qualquer jeito. Nós escalamos. O plano ainda incompleto, mas certo, escalar, instalar um farol térmico acima da crista para atrair drones, enviar o piloto automático do rastreador para um beco sem saída mais profundo, detonar a chaminé de hidrogênio, eliminar o enxame. Sim mordeu o lábio. Arriscado pra caramba. Mas se os drones seguirem... Inca, lente rachada, placa servo instalada. Probabilidade de sucesso, 43%. Prossiga. Eles carregaram o lançador de gancho, a termite e a caixa de brotos. Sim acionou o computador de esteira, aceleração máxima para o norte após 30 segundos de atraso. A equipe subiu a encosta de cascalho, Alejandro escalou com uma ferocidade surpreendente, Inca pairando em cordas firmes, apesar dos giroscópios falharem. No cume, eles cravaram o farol na fenda e apontaram para o céu. O motor do rastreador rugia abaixo do cânion. Drones se moviam em vetor, buscando calor, sinais de sensores desciam em enxame. O rastreador disparava para frente, ecoando nas pedras. Alejandro prendeu a respiração até o sinal sonoro, pico no tanque de hidrogênio. A noite floresceu branca, o cânion se transformou em uma garrafa de raios. Os ícones dos drones desapareceram em uma estática avassaladora. A onda de choque ondulou através das pedras, a poeira lambendo o topo da serra. O silêncio retornou, marcado apenas pelos estilhaços distantes de projéteis, longe do vale. Sim soltou uma risada trêmula. Um enxame a menos. Eles percorreram o restante da jornada a pé, 4 dias de marchas com bolhas, racionando comprimidos de dessalinização. Os sistemas de voo de Inca falharam completamente no segundo dia, o drone andou sobre membros de apoio, cada passo chocante. Alejandro se ofereceu para carregar o equipamento, mas também diminuiu o ritmo. Reis compartilhou o chiclete estimulante e contava os batimentos cardíacos. Um dia antes da convergência prevista do espelho orbital, caso a conexão ascendente alternativa fosse bem-sucedida, eles alcançaram o perímetro do vale, com as torres dos espelhos brilhando intensamente sob o sol da manhã. Os portões se abriram sob aplausos frenéticos, e os médicos correram para a frente. Paloma quase derrubou Alejandro, com os olhos transbordando alívio e raiva. Eu disse para você voltar, ela repreendeu. Eu disse, ele sorriu, e então desabou em seus braços. Asterisco asterisco. O conselho se reuniu na enfermaria, onde Alejandro estava conectado ao soro e Inca estava conectado à energia. Retransmissões de dados confirmaram que o conjunto orbital estava offline, a plataforma entrou em modo de segurança após não conseguir verificar os uplink duplos dentro da janela de redundância. O inimigo poderia se reconstruir meses depois, mas a ameaça imediata desapareceu. A celebração irrompeu,
Uma banda improvisada tocando tambores corrugados, crianças acendendo pipas de fósforo. No entanto, sob a alegria, a consciência fervilhava, a coalizão ainda se reunia. Com a chance orbital frustrada, os comandantes tentariam um ataque terrestre 2 vezes mais feroz. Alejandro se recuperou lentamente. Costelas machucadas se uniram, mas um cansaço mais profundo persistia, como a guerra imprime sobre a inocência. Ele passava tardes na estufa cuidando de novos enxertos, pés de tomate entrelaçados com o líquen geneticamente modificado que filtrava estrôncio. Palomo chamava de plantas fênix. O reparo do Incai se arrastou por mais tempo. Danos aos fragmentos do processador transformaram alguns setores da memória em fantasmas somente leitura. Os técnicos debateram a troca do córtex, mas Alejandro insistiu, mesmo fraturado, ainda é o Incai. Então, eles consertaram o que podia consertar, deixando lacunas como tecido cicatricial no código. Certa noite, o drone foi ligado, a lente voltou a brilhar, embora o anel interno estivesse fraco. Alejandro estava sentado ali perto, plantando mudas de alface. As primeiras palavras de Incai, operacional. Perdas de segmento, 21%. Depois, mais suave, Ali, ainda prosperando. Ele pousou a pá e sorriu. Mais do que nunca. Relatos começaram a chegar aos poucos, exércitos da coalizão se reagrupando além da Cordilheira Oriental. Torres de espelhos foram reparadas, mas várias placas queimadas enfraqueceram os nós. Sem o hidrogênio da esteira rolante, o combustível do vale se esgotou. O Conselho explorou alianças. Enclaves do norte ofereceram conchas cinéticas em troca de cepas de efeito estufa, obibits costeiros prometeram bioreatores de algas se Ribbon compartilhasse os projetos de espelhos de feixe. Sim propôs uma estratégia audaciosa, levar a luta para fora do vale, interromper os comboios de suprimentos e provar que a faixa não é uma fortaleza a qual se pode recorrer à fome, mas sim uma força capaz de revidar. Espelhos móveis poderiam girar, matrizes de campo, outrora parte de parques solares extintos, poderiam ser montadas em plataformas do tamanho de esteiras. Alejandro ouvia dos assentos da galeria, com o coração acelerado pela ação, mais pesado pela lembrança da plataforma em chamas. Deu um passo à frente. Deixe-me Incai testar um protótipo de espelho móvel. Em pequena escala, com implantação rápida. Mostre a eles nossos movimentos leves. Paloma se irritou. Ele é uma criança. Ele encontrou o olhar dela. Criança que já lutou por você. Arma de luz é uma extensão da lente agrícola, o mesmo método de focalizar o sol. Quem melhor para ajustá-la do que um jardineiro e um drone nascido para consertar? O conselho debateu. No fim, a guerra pouco se importava com a idade. Eles aprovaram testes limitados. Asterisco asterisco. Semanas se transformaram em trabalho de parto. Helióstatos abandonados ao sul do vale foram desmontados, cortados em pétalas e montados em chassis de trator reformados. Circuitos integrados, retirados dos arquivos de Incai, permitiam a mudança de forma em tempo real para rastrear o Sol e refletir os raios ao longo de arcos predeterminados. Testes de campo pintaram mesas em linhas ondulantes de brilho, queimando trenós-alvo a quilômetros de distância. Alejandro pilotava a espingarda, calibrando atuadores. Incai interagia como cérebro de mira. Os setores danificados da máquina deram origem a heurísticas pouco ortodoxas, padrões de pulso de feixe que brilhavam, difratando através da poeira para mascarar a origem, cortando sem revelar o ponto de origem. A notícia se espalhou. Células guerrilheiras de Sonora solicitaram uma manifestação. Alejandro e Incai lideraram a primeira surtida, ladeados por voluntários em motocicletas. Eles se aproximaram da rota de suprimentos da coalizão, um comboio de 30 caminhões, estendendo-se pelo deserto escaldante. Ao meio-dia solar, pétalas flamejaram, raios ricochetearam entre pipas refletoras portáteis, atingindo um caminhão-tanque de combustível de chumbo. A explosão rompeu a linha, o caos dispersou as tropas. A operação da Vlad havia começado. Ao longo dos meses, os ataques se multiplicaram. Espelhos móveis, de codinome Sunwings, avançavam rapidamente sobre cristas em patins de ar comprimido, deixando os comandantes inimigos perplexos. A própria luz solar se tornou guerrilheira.
A retaliação da coalizão atingiu coordenadas vazias. Alejandro, agora com 12 anos, adquiriu uma resiliência esguia. O combate virou rotina, embora nunca fosse fácil. Todas as noites, ele escrevia em um diário encadernado em fita, não mortes, mas vidas salvas, caminhões de grãos desviados para campos de refugiados, prisioneiros libertados quando comboios fugiam. Os pulsos únicos de Inca ganharam um indicativo de espelho dançante. A radiação ainda lambia o horizonte, mas o vale se expandia, novos terraços escavados, aquíferos purificados por filtros de líquen. O pomar de pessegueiros amadureceu, a primeira flor desabrochou em um rosa claro como uma aurora tímida. Alejandro estava lá embaixo, deixando as pétalas caírem sobre o rosto virado para cima, saboreando a promessa. No entanto, o alto comando da coalizão preparou a aposta final, saturar o vale com um metalóide aerossol que refletiria suas próprias defesas espelhadas para dentro, cozinhando os habitantes em seu santuário. Lançamento via enxame de balões em alta altitude, muitos para atirar, alto demais para arcos de asa solar. Inca sinalizou dados de conversas interceptadas. O conselho cambaleou, a janela de interceptação foi estreita, balões seriam lançados da base nos arredores de Guemas em 3 dias. Alejandro se voluntariou novamente. Sim, também estava ferido do último ataque, Reis agora liderava a triagem. Paloma enfrentaria o plantio de pomares. Então, Alejandro e Inca iriam sozinhos, missão de reconhecimento e destruição. Eles pilotavam um chassi Sandwing reformado, com 2 espelhos duplos dobrados como asas de borboleta. Viajavam velozmente sob noites sem estrelas. Chegaram às ruínas de Guemas, um porto abarrotado de fragatas semi-afundadas. Silos de lançamento erguidos no pier, balões de hidrogênio ancorados. Alejandro rastejou por armazéns destruídos. Cientistas da coalizão em trajes de proteção programaram válvulas de liberação. Ele contou 8 balões, cada um com o diâmetro de uma casa. Tempo: 4 horas até o amanhecer. Plano simples: cortar as amarras, deixar os balões flutuarem descontroladamente na atmosfera antes que o gás de enchimento esquente, carga útil desperdiçada. Mais guardas em profusão, drones no alto. Inca escaneou, encontrou passarela de manutenção sob o pier que levava aos guinchos de amarração. Eles deslizaram para dentro dos túneis, com a água do mar batendo nos tornozelos. Uma câmara cavernosa se abriu, os tambores do guincho zumbiram. Alejandro se aproximou do primeiro cabo e começou a queimar com o cortador de plasma portátil. O metal cuspiu faíscas e se partiu. O balão acima estremeceu, subindo lentamente. As sirenes de alarme soaram. Ele correu para o segundo, mas os holofotes se acenderam. Soldados inimigos inundaram a passarela. Inca lançou uma rajada eletromagnética, fritando os rifles mais próximos. Alejandro cortou o segundo cabo, mas a bala atingiu a perna de raspão. A dor era intensa, mas ele pressionou. 3, 4 cabos foram cortados. Cada balão se soltou, girando em direção ao céu. As tropas se aproximaram, curvando-se para o final da passarela. 7 minutos para o amanhecer, entoou o Inca. Alejandro lançou a última carga, uma bomba de microespelho moldada que Paloma havia adaptado. Sem risco, insistira ela, querendo dizer alto risco. Ele armou um dispositivo, mirando nos balões restantes atracados. Pétalas de espelho dispararam microraios, detonando sacos de gás. Uma bola de fogo varreu o céu, uma onda de choque destruindo o pier. Alejandro se atirou no mar enquanto explosões sacudiam ossos. A água salgada se fechou violentamente sobre a cabeça. A superfície fervilhava de detritos, mas o nascer do sol espalhava ouro pelo horizonte, destacando balões à deriva lá no alto, carga inútil com vento fraco. A base da coalizão queimava. Alejandro agarrava-se à viga flutuante, tossindo salmoura. Inca flutuava por perto, meio submerso, com as hélices falhando. As lentes piscavam fracamente. Resgate improvável, mas os batedores do vale esperaram no mar em um barco de pesca. Uma coluna de fumaça serviu de farol. Eles içaram Alejandro a bordo e puxaram o drone com um gancho.
Enquanto o navio zarpava, ele viu o pier desabar como um acordeão enferrujado. Missão cumprida. Asterisco asterisco. O regresso à casa é tranquilo. A celebração é abafada pelas baixas noutras frentes. No entanto, os balões nunca chegaram. O vale viveu mais um dia. O pomar deu os primeiros frutos. Alejandro carregou um único pêssego para o berço de carregamento de Incai. Ele cortou frutas, ofereceu uma fatia na palma da mão. A sonda de amostragem do drone estendeu-se, analisando açúcares. Concentração de sacarose ótima, anunciou, e acrescentou em tom mais quente, doce. Alejandro mordeu a sua metade. O suco escorreu pelo queixo. Ele riu, repentino e livremente, mais alto que tiros de canhão, mais alto que sirenes, talvez alto o suficiente para afogar os fantasmas de bombas em sua memória. As estações mudaram. A coalizão se fragmentou, comandantes desertaram após o rompimento das linhas de suprimento, plataforma orbital irrecuperável. Acordos de cessar-fogo foram redigidos em capitais exaustas pela guerra. Delegados com medalhas viajaram para o norte, para o cume de Tucson. Alejandro acompanhou-os como símbolo de perseverança, Incai como prova de que a empatia mecânica pode ser aliada à tenacidade humana. Na vasta cúpula da convenção, pontilhada com bandeiras de nações esfarrapadas, o menino falou, sobre o broto que sobreviveu à precipitação radioativa, sobre o espelho que emitia luz não para cegar, mas para guiar as sementes rumo à fotossíntese, sobre o futuro que se recusa a herdar apenas ruínas. Os delegados ouviram, alguns enxugando os olhos. As negociações foram árduas, mas os ultimatos foram suavizados. Um corredor de paz provisório estendeu-se de Baja Sonora, onde ambos os lados desmantelaram drones em troca de tecnologia agrícola. Os anos seguintes prometiam turbulências de sabotagem, fome, desconfiança, mas também possibilidades. Alejandro, com apenas 13 anos, foi nomeado contato júnior para o projeto de restauração transfronteiriça do solo, mentor de Paloma. Incai atuou como engenheiro itinerante, otimizando linhas de irrigação ao longo de zonas desmilitarizadas, com sua lente finalmente substituída por quartzo cultivado no vale, dopado para maior clareza, fundindo terra e máquina. Em uma noite perfumada pela chuva do deserto, a primeira tempestade de verdade desde os bombardeios, Alejandro estava sob um pessegueiro adulto dentro do pomar do vale. As flores haviam amadurecido em esferas douradas. Ele colheu uma, lembrando-se do clarão, das ruínas, das dunas de cobalto, da plataforma em chamas e de todos os frágeis milagres entre eles. Incai pairava ao lado, com o casco refletindo os relâmpagos da tempestade como constelações viajantes. Você acha que o mundo acabou? Ele perguntou. Modelos estatísticos atribuem uma probabilidade de estabilidade global de 47%, respondeu o drone. Pausa. No entanto, o otimismo local supera os algoritmos. Alejandro riu e guardou o pêssego para mais tarde. Vamos continuar diminuindo a diferença. Trovões ribombavam ao longe, em aprovação. Luzes ao longo das encostas em terraços cintilavam enquanto famílias de dezenas de nações, acolchoadas, preparavam o jantar. Em algum lugar, uma banda afinava um violoncelo que Reis consertara com sucata de carbono. O tenente-engenheiro Sim supervisionava a construção da primeira montanha-russa não defensiva, um looping espiral movido a velas solares. Acima, as auroras agora tremulavam com menos violência, brasas de uma guerra finalmente esfriando. Alejandro e Incai percorriam as trilhas do pomar, planejando ajustes na irrigação, sonhando com livros não escritos. Não mediam mais o tempo por bombas, mas pelas estações do ano. Cada amanhecer ainda pedia vigilância, mas também oferecia, o menino acreditava, a máquina calculava, campos suficientes para todos, se cultivados com coragem.